Essa apresentação foi pertinente, hein? Ó, que bem na hora de começar a gravar, a gente solta os cachorros. Ó, eu queria dar boa noite para vocês, para todo mundo, para todas e todas, né? Agradecer a presença mesmo, né? Nessa fase que estamos passando, né? Às vezes a gente pensa que aprende com todo esse contexto novo, mas dá uma saudade louca, né, quando eu vejo a carinha de vocês aqui, dos amigos, de todo mundo, né, de se encontrar, de se abraçar, enfim, de ter esse contato mais, né, mais intimista mesmo, e falar das questões que nos afligem de uma outra maneira. Enquanto isso, vamos aqui com essa ideia, né, que eu sempre gosto de falar, que é um sonho antigo do professor Aguinaldo, do Lapidando Ideias, e que traz aí uma série de seminários, de temas, né, para ser apresentados, debatidos. É um espaço plural que recebe distintos temas, mas também né, dá oportunidade para ex-mestrandos, ex-doutorandos também, para estar vindo aqui. Então, assim, a ideia mesmo é fazer isso um circuito constante, né, e renovado de discussão, de reflexão desses temas que nos cercam, né? E hoje, né, a Márcia Maria Cunha, que vai fazer a apresentação, o tema que ela vai apresentar chama-se Mobilidade Urbana e o Direito à Cidade em Tempos de Pandemia, né? Lembrando que a Amanda, essas semanas atrás, ela esteve aqui também falando, né? Amanda, amiga da Márcia, de um tema muito parecido, e então urgente, tá? A Márcia é mestre em serviço social, ela é graduanda aqui também, na instituição Toledo, né, de ensino, e ela atua como assistente social ali na Prefeitura Municipal de Bauru, vejam vocês, e na área de habitação, de interesse social, e ela é membro da direção do CRES São Paulo, né, na seccional de Bauru. Eu deixo você, Márcia, bem à vontade para fazer, né, um adicional dessa sua biografia, né, e assim, eu queria mesmo que você ficasse muito à vontade. O Aguinaldo sempre sugere uma copa de vinho, uma taça, mas hoje aqui não tem mesmo, faltou, mas outra hora, não, a água tem aqui, né, mas esse vinho nós vamos tomar juntos, certamente, quando esse seminário voltar, né, e todos vamos aí beber por esse momento. É isso, então, assim, seja muito bem-vinda, né, no nosso espaço, seja muito bem-vinda aí para a sua apresentação, sinta-se mesmo à vontade, e vamos aqui. Depois, a sua apresentação tem aí um teto que pode variar de 30 a 40 minutos, mas, assim, no seu tempo, viu, Márcia? E, em seguida, a gente faz aquelas inscrições, tem um pessoal que gosta de colocar no chat as questões, tem outras pessoas que preferem fazer a pergunta, né, a fala, então aí nós vamos anotando e seguindo aí a discussão posterior, tá bom? Então, agora é com você, uma boa apresentação. Obrigada. Boa noite, né, a todos e todas. Eu quero agradecer o convite do professor Alexandre e do professor Aguinaldo. Vou me apresentar, falar mais um pouquinho da minha atuação profissional e depois eu vou falar um pouco sobre o tema que eu vou discutir hoje com vocês. Então, como o professor já colocou, eu sou Márcia, sou assistente social, trabalho na Prefeitura de Bauru há 10 anos
e há 6 anos eu atuo na política de habitação de interesse social, mais especificamente desenvolvendo projetos de trabalho social no programa do Minha Casa Minha Vida e também desenvolvendo algumas ações em alguns projetos de regularização fundiária aqui em Bauru. Recentemente, eu defendi minha pesquisa de mestrado aí na Unesp de Franca, no programa de serviço social. E na minha pesquisa, eu discuti um pouco, né, de alguns temas, como a mobilidade urbana e o direito à cidade. Então, por conta disso, eu me propus hoje a trazer esses temas para poder conversar com vocês e também trazer algumas reflexões, né, que eu faço nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Eu vou começar minha apresentação, vou compartilhar aqui com vocês e mais adiante eu vou falar da minha pesquisa, então, de mestrado. Só um minuto, gente, que eu estou vendo aqui onde que está minha apresentação. Agora estamos vendo, viu, Márcia? Ah, tá, desculpa. Tá bom, professor, eu estava procurando aqui minha apresentação. Tá aparecendo, né? Sim. Tá, obrigada. Bom, então, como já colocamos, o tema, então, é mobilidade urbana, direito à cidade em tempos de pandemia. Vamos lá, então. Bom, então, o tema de mobilidade urbana, quando a gente fala nesse tema, a gente pode pensar em muitas coisas, né? Geralmente vem na nossa cabeça formas de se deslocar na cidade, diferentes formas de transporte, né? Movimentação, circulação de bens e de pessoas. E no serviço social, que é a minha área, né? A mobilidade urbana, ela é entendida como uma política pública e um direito de todos, que pode contribuir com a redução das desigualdades sociais no que diz respeito ao acesso aos serviços ofertados na cidade. Então, como ela é entendida como uma política pública, a gente precisa falar dessa política, né?
Então, nós temos, desde 2012, uma política nacional de mobilidade urbana que tem por objetivo contribuir para o acesso universal à cidade. Então, do que se trata esse acesso universal à cidade? É o acesso a todos os benefícios que a cidade pode oferecer, seja no âmbito público ou no âmbito privado. Nesse sentido, a gente pode dizer, então, que a mobilidade urbana ela está diretamente relacionada às possibilidades do cidadão de ter acesso aos direitos sociais previstos na Constituição. Acesso aos equipamentos urbanos, comunitários, serviços públicos e os demais espaços presentes aí na cidade. No cotidiano de trabalho profissional do assistente social, a gente se depara com muitas demandas reprimidas, né, que a população apresenta para nós. E essas demandas, a gente percebe que elas se manifestam, muitas vezes, como consequência da forma como se deu o planejamento urbano no nosso país. Então, é comum da gente atender a população que vem com uma demanda de falta de moradia adequada, falta de saneamento, falta de acesso a alguns serviços, enfim. A gente vai lidar com várias questões aí que a população apresenta, e uma delas, que eu quero frisar aqui na minha apresentação, é a imobilidade urbana, né? Que se trata de um conjunto aí de fatores que vai prejudicar ou até mesmo vai impossibilitar o acesso das pessoas aos direitos. Ela é entendida, essa imobilidade urbana, entendida como uma expressão da questão social, ou seja, uma expressão da desigualdade social, que é vivenciada aí por uma grande parcela da população. E essa imobilidade urbana, muitas vezes, vai fazer com que a população não chegue até nós, né? Porque ela tem essa dificuldade, né? Trata-se de uma dificuldade de acessar os serviços, então isso pode chegar a um ponto que elas não vão chegar, né, para trazer para nós outras dificuldades. Então, a gente tem uma população também que a gente pode dizer até que são consideradas, às vezes, invisíveis, que eles estão à margem totalmente, né, da sociedade, que eles não conseguem acessar nenhum serviço, muitas vezes por conta dessa imobilidade urbana. Como é um tema amplo, eu trouxe um vídeo que eu achei, que é bem curtinho, que eu achei interessante, que eu vou passar para vocês, que vai falar um pouco, então, do que se trata esse tema, né? E como que a mobilidade urbana ela pode impactar nas nossas vidas. Tá com som? Não tem som? Não tá com som, não. Não? Peraí. Deixa eu ver que não tem uma opção aqui de som. Peraí, só um minutinho. Qualquer coisa você pode mandar o link, a gente acessa depois, viu? Ah, é? Não, sim. No caso, fica à vontade, mas é só uma opção. Tem uma abrir a apresentação lá embaixo. Clica na telinha atrás. Peraí, só um minutinho. Clica para abrir a apresentação aqui. Vai na apresentação. Aqui, ó, você tem que clicar para apresentar. Sim, para apresentar isso. Fica em tela cheia. Agora tá com som?
Não. Eu acho que Não? o Google Meet ele não vai transmitir o som Nesse formato? nesse formato. Ah, então tá, professor. Então deixa o vídeo. Bom, é um vídeo bem, assim, didático, que vai colocar a questão da mobilidade urbana como um conceito mais amplo, né? Um conceito que vai para além do deslocamento das pessoas, né? Um conceito que vai envolver, além do deslocamento, toda a forma que é relacionado esse deslocamento com a sociedade, né? E todo o nosso contexto aí, também vai envolver todas as formas de transporte que existe e vai também relacionar com o território onde as pessoas estão inseridas, né, e o que existe naquele território e como que acontece esses deslocamentos onde essas pessoas vivem, né? Então, é basicamente isso para a gente pensar no conceito de mobilidade como uma coisa maior, né, que vai além do transporte e vai além do deslocamento. Então, eu trouxe uma pirâmide aí, que é a pirâmide inversa de prioridade no trânsito. Então, o que a gente tem, né? O que a gente percebe que nossas cidades, elas reproduzem? Nós temos a prioridade, primeiro, do carro, né? A cidade, então, é pensada e planejada primeiro para o carro, depois para o transporte de carga, depois para o transporte público, aí vem o ciclista e o pedestre, lá no final. Né? Então, a nossa cidade reproduz isso. Né? Culturalmente, a gente tem uma cidade voltada para esse tipo de prioridade. Então, as pessoas elas estão em último lugar. E eu trouxe uma pesquisa do ano passado que foi realizada pelo Instituto Ipsos, que foi encomendada pela empresa 99, que vai trazer aí que, em média, nós, brasileiros, ficamos 32 dias no trânsito por ano. Né? Ou seja, a cada ano a gente passa aí um pouco mais de um mês se deslocando pela cidade para poder dar conta das nossas atividades diárias, né? Seja no carro, ou no transporte público, ou andando. Então, é um tempo, né, grande, se a gente for considerar aí que esse tempo pode ser maior em algumas cidades. Então, a gente tem um tempo que acaba sendo perdido, né? E muitas vezes a gente não escolhe passar todo esse tempo se deslocando, né? Um tempo que a gente podia, de repente, estar fazendo outras coisas, estando com a família, né? Estudando, tendo lazer. Então, muitas vezes é colocado para nós, é imposto, né? Esse tempo que você precisa passar por várias questões aí, principalmente no transporte público, a gente vê que às vezes acaba demorando muito para a pessoa conseguir chegar até o trabalho, dependendo de onde ela mora, ou até conseguir acessar aí os serviços públicos. Então, para a gente pensar também um pouquinho qual que é a prioridade que a gente tem em relação à mobilidade urbana nas nossas cidades de forma geral. Outra coisa que eu acho que é importante também da gente discutir, que é uma pergunta, né, que eu faço, se os problemas de mobilidade urbana eles estão apenas nas grandes cidades. Né? Por que eu faço essa pergunta? É comum, quando a gente vai estudar sobre esse tema, a gente vai achar muitos estudos falando da situação das metrópoles, das capitais, das cidades grandes, né? Que nem São Paulo, né, para nós. A gente vai achar muitos estudos tratando da mobilidade, da questão do trânsito em São Paulo, quanto tempo que as pessoas passam no transporte público, né, a questão do metrô, enfim. Então, às vezes, a impressão que dá é que é um problema que acontece mais nas cidades grandes, e isso, na verdade, não é assim, né, que funciona. É uma impressão, às vezes, que dá por conta da preocupação e dos estudos que estão mais voltados para as grandes metrópoles. Mas o IBGE vai trazer aí para a gente um dado de que mais da metade da população brasileira
se concentra em municípios de pequeno e médio porte e que também enfrentam problemas de locomoção. E depois os pesquisadores da UFAL apontam também que municípios de médio porte enfrentam problemas muito parecidos com os municípios com as cidades grandes, como congestionamento, dificuldade relacionada a estacionamento de veículos, deslocamentos longos, empecilhos para as opções não motorizadas, transporte coletivo muitas vezes é inadequado, conta com uma rede descontínua, tem os problemas de integração também, física, de tempo e de tarifas, além de ter uma baixa frequência nas periferias, que é onde mais precisa. Então, é um problema que está aí presente em todas as cidades, e tem alguns estudos também que vai colocar que em cidades pequenas, às vezes o problema se torna ainda maior, porque acaba não sendo discutido, né? Não, acaba ninguém dando importância. A nossa política nacional de mobilidade urbana, ela vem exigir que os municípios com mais de 20 mil habitantes tenham um plano também de mobilidade urbana. Então, esses municípios com menos de 20 mil já ficaram de fora, né, dessa discussão, se a gente for ver. Um outro conceito também que é importante ser discutido, que eu acabei já falando um pouco, que é o direito à cidade, que também é um conceito amplo, né? A mobilidade urbana, ela é um dos direitos, né, que compõem o direito à cidade. Então, o Ministério das Cidades, ele vai, né, quando ele existia, né, não existe mais, mas ele trouxe esse conceito de que o direito à cidade, ele é entendido como direito à moradia, à terra, saneamento, trânsito seguro, infraestrutura, ou seja, ele incorpora os mais diferentes direitos, né, que a gente precisa ter acesso aí nas cidades, né? Além disso, ele traz também o direito à geração de renda, acesso à educação, esporte, lazer, cultura, enfim, né? É um direito de acessar tudo que a cidade pode nos oferecer. Então, eu queria falar um pouquinho, antes de entrar na minha pesquisa, sobre o processo de urbanização que a gente teve no nosso país, que eu acho que é importante para a gente considerar. A gente teve um processo de urbanização muito acelerado, isso é verdade, os dados vão nos mostrar. Na década de 50, apenas 36% da população era urbana, e apenas 6 décadas, de 36%, nós passamos a ter 84% da população vivendo na cidade, né? Ou seja, o Brasil deixou de ser um país de população rural em 6 décadas, né? Isso é muito rápido, perto de outros países que vão ter um processo de urbanização mais demorado, né? A gente teve, sim, esse processo rápido. E quando eu comecei a estudar esse tema, né, a questão da urbanização, por exemplo, no começo eu li algumas coisas que falavam: a gente tem muitos problemas na cidade porque nosso processo aí de urbanização foi rápido e foi sem planejamento. Então, isso era uma coisa muito comum, né, de achar em algumas coisas que eu estudava. Não tem planejamento, e o senso comum traz isso, né, pra gente. Por que a gente tem problema na cidade? Porque falta planejamento, né? Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido isso em algum momento. E quando a gente vai estudar alguns autores, a gente vê que não é bem assim a nossa história, né? Que não é tão simples colocar que a cidade ela tem muitos problemas porque ela não tem planejamento, né? Então, um dos autores que traz uma reflexão interessante é o Vilaça. Ele vai fazer um estudo nosso do processo de urbanização e ele vai trazer várias fases que a gente passa, né? Desde o início da história do país. E o que ele vai colocar? Que desde o começo, né, da história do planejamento urbano no Brasil, os interesses
imobiliários estavam presentes nos grandes projetos. E a Maricato, ela vai colocar que não é por falta de plano, ou seja, de planejamento, e nem pelos planos ter uma má qualidade, que a nossa cidade vai apresentar aí tantos problemas. Né? Ela vai colocar que isso acontece porque o crescimento da cidade e o planejamento, ele aconteceu ao largo desses planos, ou seja, no plano estava constando uma coisa e na prática acontecendo, né, outras coisas. Então, eles são bem críticos nisso, e eu acho que vale a pena a gente pensar, né, e rever muitas vezes essa falta de planejamento, porque na verdade sempre houve um planejamento. A questão foi pautado no que esse planejamento, né? Quais interesses que estavam sendo priorizados quando foi pensado o planejamento urbano no nosso país, e até hoje, né? Qual que é a nossa prioridade no planejamento? A gente vai pegar planos diretores, que vão colocar coisas assim que, se acontecesse na prática, a gente com certeza não teria aí os problemas que a gente tem na cidade, né? Mas que, infelizmente, o planejamento urbano não acontece como é colocado no papel, né? Então, considerando essas críticas aí desses autores, a gente pode, então, colocar que o processo de urbanização foi acelerado, porém, né, todavia, ele foi pautado aí interesses do capital, que acabou causando diversos problemas estruturais de ordem social e ambiental. Aí a gente vai ter, né, a questão da periferização, a segregação socioespacial, né, são algumas questões que estão presentes aí na cidade, alguns processos que a gente tem como resultado, né, da maneira como se deu o nosso planejamento. Então, também a questão da poluição do ar, da água, e a falta dos serviços públicos, de infraestrutura, falta de moradia, enfim, entre outros. Então, falando desses problemas, eu trouxe só alguns dados que eu acho que é importante, antes de eu entrar na minha pesquisa, para a gente poder entender melhor que cidade que a gente está falando, né? Qual que é a realidade das pessoas que moram nas cidades, pelo menos a realidade da maioria das pessoas, né? Como que elas vivem. Então, a gente vai ter vários dados, eu trouxe alguns que eu achei que era mais relevante. Nós temos quase 4 milhões de domicílios brasileiros que estão em áreas consideradas como favelas. Temos quase 12 milhões de pessoas vivendo nesses locais. Quase 4 milhões são crianças e adolescentes. O IBGE mostra isso para nós, que é um estudo que foi feito com base no censo de 2010. A gente tem um dado de déficit habitacional, ou seja, uma demanda que nós temos no país de moradia, que foi feito um estudo pela Fundação João Pinheiro em 2015, que vai colocar, então, que a gente tem 7,757 milhões de moradias que a gente precisaria dar conta dessa demanda, né? É uma demanda que é composta aí por vários fatores. A gente tem a coabitação, a habitação precária, quem paga um aluguel alto que compromete a renda, enfim, é composta aí por vários fatores, essa demanda de moradia que nós temos. Por outro lado, a gente vai ter um dado de imóveis vazios, que é bem interessante, porque quando a gente pega o número de imóveis vazios, ele é maior que o número de imóveis que a gente teria que dar conta de pessoas que estão aí vivendo em condições, né, que não são adequadas. Então, teoricamente, a gente teria mais casa vazia do que gente precisando de casa. Então, é um dado também para a gente pensar, né? O que significa esse monte de imóvel vazio? Né? Sendo que a gente tem aí um monte de gente precisando, né, de local adequado para morar. Um outro dado que a gente tem é a carência de infraestrutura. A gente vai ter quase 7 milhões de domicílios que não têm o esgotamento sanitário. Um dado também muito importante, e depois eu vou falar um pouco, a gente pensando agora, no momento que a gente está vivendo de pandemia, a gente tem
quase 6 milhões de brasileiros sem banheiro em casa, né? Aqui em Bauru, inclusive, a gente tem situações desse tipo em algumas ocupações aí informais que a gente conhece. Então, pessoas sem banheiro. E um outro dado que é a questão da água, né, que também é tão importante quanto a questão de banheiro, que a gente vai ter quase 14 milhões de pessoas que não são atendidas com abastecimento de água por rede. Né? Então, muita gente aí sem acesso à água por rede, né? Às vezes tem acesso à água de uma outra forma, de uma forma mais precária, ou não tem acesso. Eu trouxe essa foto mais para poder ilustrar aí um pouco da desigualdade que a gente tem no nosso país. Essa foto é famosa, né? Ela vem com esse prédio, aí com cada andar com uma piscina, do lado de Paraisópolis. Então, reproduz bem a nossa desigualdade aí na cidade, né? E depois de todos esses dados, eu trouxe algumas legislações, né, que a gente tem. A Maricato vai falar o quanto a gente avançou na parte da legislação desde a Constituição. A gente teve avanços muito importantes, né, nas nossas leis. Então, na Constituição a gente conseguiu prever aí 2 artigos, né, mas que vai tratar da propriedade, né, que ela passa a não ser um direito absoluto, mas vinculado ao cumprimento da sua função social. Depois a gente vai ter exigência dos planos diretores, o Estatuto da Cidade, que é uma outra legislação muito importante, porque ela vai trazer para nós instrumentos, né, que os municípios vão poder utilizar para poder interferir no planejamento e garantir aí que seja, então, colocada em prática a função social da cidade, né? A gente pode pensar naqueles imóveis vazios, né? Existe instrumento para que eles não fiquem vazios, né? A questão é como implementar e o interesse, né, dos governos em implementar esses instrumentos. A gente vai ter o Ministério das Cidades, que também vai trazer bastante avanço na discussão da política urbana e habitacional e de outras políticas. E entre as políticas que a gente vai ter a partir de então, a da mobilidade urbana, que eu já coloquei, que tem como prioridade os transportes não motorizados, né, e o transporte público. Depois eu coloquei também o Estatuto da Metrópole. Enfim, muitas leis, né, mas a gente tem uma realidade que ainda não demonstra que essas leis estão sendo implementadas, né? Nossa realidade está muito longe do que a gente tem aprovado, né, em legislações. Então, eu coloquei todos esses dados para poder chegar na minha pesquisa, então, de mestrado, né, que ela vai ajudar aí a pensar nas questões que eu vou trazer especificamente do lugar que eu fiz minha pesquisa, que é a ocupação do Jardim Nicéia. Bom, a ocupação do Jardim Nicéia, ela é uma das áreas que a gente tem em Bauru de ocupação informal, né, que ainda não foi, as pessoas ainda não têm a situação regularizada. E o que me chamou a atenção, assim, que eu tenho, que aqui em Bauru são várias áreas, né, mas o Nicéia, desde que eu conheci aquela ocupação, né, como assistente social, visitando, a gente chegou a fazer alguns cadastros lá no Jardim Nicéia. Então, é uma área que me chamou atenção porque ela está localizada numa área valorizada da cidade. Para quem conhece Bauru, ela fica muito próxima da Unesp daqui. E, além disso, ela é cercada de vários condomínios de alto padrão, né, condomínios fechados. Eu coloquei uma foto aqui, tá pequenininho, mas era mais para vocês verem aonde que ela está localizada. Aqui em vermelho é a ocupação do Jardim Nicéia, e eu circulei em verde, são 3 condomínios que cercam essa ocupação, né? E essa foto aqui, a primeira, é o muro de um dos condomínios,
que ele é bem de frente com a primeira rua do bairro, né? Então, eles estão muito próximos aí, então o Jardim Nicéia, ele acaba destoando bastante da região que ele está inserida, né, a ocupação. E, além disso, uma outra coisa que me chamou a atenção também é o fato dos serviços públicos estar muito distante dessa população, né? Eles estão numa região que ali, o pessoal que mora ali, às vezes, acaba não fazendo uso dos serviços públicos, né? Se tratando de residenciais de alto padrão, e a população acabou ficando isolada, né, nessa região. O único serviço que existe ali é uma escola de educação infantil que não atende ainda a demanda toda do bairro. Então, a ocupação do Jardim Nicéia, ela começa no final da década de 60, com a mudança de famílias de baixa renda que saem da zona rural, né, por conta da crise no campo, vai e ocupa essa área. É uma área privada, particular, né, de preservação ambiental. Então, essas famílias ocuparam aí no final da década de 60, e desde então a ocupação foi crescendo. Hoje ela tem 247 lotes. O último cadastro da prefeitura identificou 205 famílias, mas a gente sabe que esse número é maior. E é uma área que está em processo de regularização fundiária, só que não tem previsão de quando vai ser finalizado esse processo. Por quê? Porque existe um outro processo de disputa da área, né? Tem duas famílias tradicionais de Bauru que, há um tempo, têm disputado a propriedade da área. Então, tem uma questão jurídica aí complicada, que a gente depende disso, né? A população do Nicéia depende disso para poder dar continuidade no processo de regularização. Então, o bairro, ele não tem uma infraestrutura, ele falta ainda o asfalto de algumas ruas. A última rua tem uma precariedade na iluminação pública, né? Então, essa é um pouco da realidade do bairro. E a minha pesquisa, ela levantou muitos dados, mas eu quero focar aqui mais na parte das entrevistas que eu fiz, né, que tinha, assim, como objetivo maior entender como esse processo de informalidade urbana e de segregação que eles estão vivendo, como que isso impacta na vida deles, né, dos moradores. Então, eu fiz algumas entrevistas, né, e os participantes da minha pesquisa eram famílias que eram beneficiárias do BPC. Para quem não conhece, o BPC é o benefício de prestação continuada, é um benefício da política de assistência, é o único benefício garantido na nossa Constituição, e quem pode receber são pessoas acima de 65 anos, ou que tenha algum tipo de deficiência, e o critério de renda é até 1/4 do salário mínimo, ou seja, para a pessoa conseguir, né, receber esse benefício, ela tem que estar numa situação mesmo de miserabilidade, né, porque o critério é muito difícil de você conseguir atender, né, esse critério, porque é uma renda muito baixa. Então, eu escolhi esse grupo, né, para poder fazer a minha entrevista, porque além de ter a questão da renda, né, de se tratar de famílias aí com toda uma trajetória, né, de desproteção para conseguir atender um critério desse, principalmente os idosos, né, porque eles estão recebendo esse benefício porque eles não conseguiram se aposentar, né, eles têm aí um histórico, muitas vezes, de desproteção, de política de trabalho, né, trabalhou às vezes a vida inteira e não era registrado, né, enfim. Então, além dessa questão, também tem a questão da mobilidade reduzida. Eu queria saber essa realidade do Nicéia, né, essas dificuldades que depois eu vou colocar melhor, como que impacta isso na vida dessas pessoas que têm uma mobilidade reduzida, né, por conta da idade, por conta das deficiências. Então, eu entrevistei 9 famílias, sendo 6 famílias têm pessoas com deficiência e 3 pessoas idosas. E, enfim, levantei muitas informações, mas o que eu vou
frisar aqui é o acesso aos serviços públicos, né? Como que essas pessoas acessam os serviços públicos, aonde que os serviços estão. Então, essas fotos aqui é de uma passarela, que é um dos acessos para os serviços essenciais, que é o que eu vou focar, os serviços de saúde e os serviços de assistência social, né, o SUS e o SUAS. Essa é uma forma, então, de chegar até lá. As famílias usam essa passarela para poder andar por cerca de 40 minutos para chegar nesses dois serviços que ficam bem próximos, né, em outro bairro que atende a região deles. Essa passarela, ela, há um tempo atrás, ela tinha uma rampa, então ainda existia uma acessibilidade aí para pessoas que têm a mobilidade reduzida, né, para cadeirante ou mulher com carrinho de bebê, enfim. Depois, com uma obra que teve na rodovia, essa rampa foi retirada e ficou uma escada. Então, isso ficou, assim, dificultou muito, né? Então, cadeirante, mesmo as pessoas idosas têm dificuldade porque elas colocam, né, na entrevista, elas falam que balança muito, então dá medo de atravessar pela passarela. Também tem relatos de assalto, então se torna um lugar, além de não ser acessível, um lugar muitas vezes perigoso, né? E eu entrevistei 9 famílias, todas responsáveis eram mulheres, né? O que acaba aí tornando a situação mais complicada ainda quando a gente pensa na segurança, né, desse deslocamento. Qual que é a outra opção que as famílias têm? Essa passarela, que acaba não sendo uma opção hoje para muitas, porque não tem acessibilidade, ou elas usam 2 ônibus para poder chegar nesses serviços, né? Não tem ônibus que vai direto, esses 2 ônibus acabam demorando muito para chegar no serviço, então também não é uma opção que facilita a vida aí dessas pessoas para poder acessar. Eu trouxe agora algumas fotos para vocês verem o serviço de assistência. Aqui primeiro é o posto de saúde, o CRAS, e uma foto aí de onde um dos pontos de ônibus, que é a entrada do bairro onde passa, né? A gente vê ali que o ônibus também não tem um local muito adequado, né? Do ponto de ônibus mesmo, para a pessoa poder esperar, enfim. Essa, então, é um pouco das condições que essas famílias, né, têm para poder acessar esses serviços que são essenciais, né, principalmente nesse momento aí que a gente está vivendo. Então, eu tinha colocado aqui, elas atravessam, então, uma rodovia, né, por meio dessa passarela agora que não tem nenhuma acessibilidade, e eles colocam também que o percurso, né, para quem consegue atravessar e ir caminhando para o serviço, o percurso, ele acaba sendo difícil também por conta das calçadas, que elas colocam que não tem condições de uso, tem algumas partes que são de terra, vegetação alta, que acaba tornando o lugar um pouco arriscado, né, principalmente para as mulheres, e, bom, enfim, é um pouco do que elas contam, que é o caminho aí feito para acessar. E o ônibus, como tem que pegar 2 ônibus, além da demora, elas também colocaram da distância. Acabou mudando alguns pontos de ônibus, né, por conta dessa obra. Então, elas falam que tem ponto que fica distante, fica perigoso, fica meio isolado. Tem ônibus que está num lugar onde tem fluxo de automóvel grande, então também que elas acabam achando perigoso e acaba ficando às vezes meio longe, né? Principalmente tem teve uma idosa que colocou que essa distância do ônibus também acaba complicando, né? Até para chegar no ponto de ônibus é um problema, né? Então, assim, a dificuldade é muito grande. E eu perguntei, entre outras coisas, para dessas mulheres que eu entrevistei, qual que era o principal problema do bairro, né? O que elas me colocaram? 7 delas, né? Colocaram que o principal problema era a falta, né, da unidade básica de saúde, né? Já que essas famílias acabam tendo
uma demanda maior aí de saúde, né, de acompanhamento. Então, elas colocaram essa dificuldade. Uma colocou a falta de regularização do bairro e a outra colocou a falta de um ponto de ônibus dentro do bairro, né, que foi esse caso que eu falei da idosa. Ela colocou da distância do ponto de ônibus, o quanto isso dificultava. E ainda ela lembrou, né, que quando o bairro, a rua dela não tinha asfalto, o ônibus entrava. Depois que a rua dela foi asfaltada, o ônibus parou de entrar. Então, ela também não estava conseguindo entender por que isso aconteceu. Eu trouxe algumas falas que eu achei importante aqui de mostrar para vocês, quando elas vão colocar, né, o maior problema do bairro, né? Então, eu vou ler aqui. Então, a moradora 6, ela colocou: se eu for marcar um pediatra, como que eu levo ela, né? No caso, a filha dela. Não tem rampa, como que eu vou sair com a cadeira? Né? No caso, a filha dela usa cadeira de rodas. Queria que fizesse o asfalto, né? Onde ela mora não tem, né, o asfalto. E rampa para subir, não é todo lugar que tem. O problema é sair de casa. O ônibus passa na entrada da vila. Para sair com a cadeira daqui, olha a rua como que tá. O problema é a rua. Eu já fui no posto com ela. Eu coloco ela no carrinho e subia a rampa. Era um sacrifício danado, mas eu ia. Eu passava a passarela e subia, mas agora tem aquela escada. Então, assim, esse caso é uma moradora que tem uma filha que é cadeirante. E para vocês terem uma ideia, a dificuldade dela é de sair da casa dela e até o ponto de ônibus, porque além de não ter asfalto, a rua dela é cheia de buraco, ela não consegue sair, né, da casa dela e chegar até o ponto de ônibus, né? E quando ela conseguia isso, ela ia pela passarela, e agora a passarela não tem mais a rampa, então ela também não consegue mais fazer esse percurso. Então ela fica ali na casa dela sem condições de levar a filha dela para o tratamento que a filha dela precisa fazer, né? E eu perguntei para elas qual que era a estratégia que elas utilizavam para enfrentar as dificuldades, né? Como o principal problema é a ausência do serviço público no bairro, elas acabaram colocando para mim dificuldades em relação ao deslocamento. Então, 3 colocou como que ela fazia, então, para resolver, né? Já que não tinha serviço público no bairro. Mesmo se tratando de famílias com pessoas idosas, pessoas com deficiência, 3 colocaram que elas vão andando até o serviço. Mesmo com a passarela sem acessibilidade, elas acabam indo andando, que elas consideram que ainda é uma forma mais rápida de chegar no serviço do que ter que ir de ônibus, né? Então, elas vão mesmo com toda essa dificuldade. Depois teve uma que colocou que paga alguém para levar ou vai de ônibus. Uma só vai de ônibus, no caso. E 2 usa o próprio carro, ou paga Uber. 2 vai de carona, uma vai de uma van adaptada, que é um serviço que existe aqui no município para alguns casos. Então, essa forma de enfrentar as dificuldades que elas encontraram é bem interessante, porque essas que usam o próprio carro, conversando melhor com elas colocam que adquirir um carro foi uma forma delas conseguirem sair do bairro para conseguir acessar o serviço, principalmente de saúde. Então, elas tiveram que resolver um problema de forma individual, né? Comprando, adquirindo uma dívida, muitas comprometendo aí o orçamento, né, para ter um carro, porque não tinha outra forma aí de sair do bairro, né? Então, elas foram praticamente forçadas aí a ter que resolver o problema de uma forma individual e enfim, particular, né? Aí eu coloquei algumas falas e elas trouxeram. Então, uma colocou: às vezes eu sofro e choro calado aqui, porque não tem apoio. O apoio não é dar dinheiro para você, é ter um apoio estrutural. O passe está quase R$5, é melhor deixar para comprar o leite do meu filho. Não tem ônibus que vai direto para o posto, mais fácil ir a pé e correr os riscos. O caminho tem mato, está abandonado. Você não sabe a segurança da passarela. Então, esse é um caso, né, de uma mãe que coloca aí, então, que apesar das dificuldades, ainda ir caminhando é ainda uma opção mais viável para ela. Depois,
A outra vai colocar, tem que ir e voltar a pé, né? Quando eu perguntei para ela a forma, então, de se deslocar. Tiraram a rampa e colocaram a escada na passarela. Esses dias eu quase caí. Eu sou deficiente, nessa rua tem mais 2. Tem um senhor que nem perna tem, a passarela tá balançando. Eu preciso buscar remédio, tenho que ir no Jardim Europa, eu preciso ir no médico, que é no Jardim Europa. Como que eu vou atravessar a rua com essa escada aí? Eu não ando sozinha. Então, esse é o caso também de uma pessoa que tem deficiência. Então, assim, são alguns relatos que eu trouxe, porque da minha pesquisa, de tudo que eu consegui levantar com o poder público, com estudos estatísticos, as entrevistas foi o que eu consegui, assim, de mais rico, né, de ouvir delas, realmente qual que era o problema, né, qual que era a dificuldade, e porque você saber que existe o serviço e que elas podem lá acessar, e você entrar em contato com o serviço público e falar, não, nós estamos aqui, a gente atende eles, é uma coisa, agora ouvir deles. Como que tudo isso acontece, né? E dar voz para essas pessoas, né? Para elas poderem colocar qual que é de fato o real problema, né? Então foi assim, essa parte foi a parte mais importante, né, da pesquisa. E uma coisa também que me chamou muita atenção foi o fato de que elas colocaram, né, algumas, que quando elas não conseguem resolver, não conseguem de carro, ou não conseguem ir caminhando, né, essas que não vão caminhando porque não tem mesmo como ir, elas não conseguem carona, não conseguem nada, elas acabam o quê? Não acessando o serviço, perdendo consulta, nem agendando às vezes, né, porque elas sabem que ela vai agendar e de repente ela não vai conseguir chegar até lá. Então, é uma reflexão que eu fiz, assim, em relação ao que o Milton Santos fala, né, do exílio na periferia, né, como consequência da falta de mobilidade e acessibilidade urbana, que torna os serviços inalcançáveis. Então, as pessoas ficam presas, né, dentro do bairro delas, porque elas não conseguem sair dali. Então, tem algumas falas que elas colocam bem isso, né, então, tem uma que vai colocar, quando não tem como pagar, eu não vou, perco a consulta. Às vezes a pessoa que ia me levar, chega na hora, não pode ir. Aí a outra coloca, tem vezes que perco o médico, quando não dá para ir. Esse mês eu perdi médico. Fica mais difícil ir a pé, né? Se o médico é às 7h30, saio daqui às 6h30, 7 horas, pego outro ônibus, até chegar lá no posto já é 8 horas. Perde a consulta, eles mandam remarcar. Eu evito sair de casa porque é difícil e tenho medo de cair. Então, assim, essa fala aí de, né, que ela evita sair de casa, né, porque ela não tem condições de sair dali, né, para acessar o que ela precisa. Então, considerando tudo isso, como que fica, então, o direito à mobilidade urbana, né? Não fica, né? A gente percebe que as pessoas acabam, muitas vezes, não conseguindo nem chegar nos lugares, né? E esse caos que a gente tem, então, na mobilidade urbana, ela é um fruto da combinação de políticas de uso do solo que foram mal sucedidas, circulação priorizada por transporte individual e oferta de transporte público de baixa qualidade, tudo isso agravado pela gradativa desvalorização do espaço para pedestres e ciclistas, que são tratados como invisíveis. Depois tem o dado do IPEA, que vai colocar que somente 66,4% dos moradores, quando responderam o censo, eles colocaram que tinha calçada no entorno da casa deles, e só 3,9% dispunha de rampas para cadeirantes de roda. E só 17% das pessoas idosas residentes em municípios com menos de 100 mil habitantes contava com algum tipo de acessibilidade, né? Então, até para lembrar como que as cidades menores têm, sim, muitos problemas relacionados à mobilidade e acessibilidade. Então, com tudo isso que a gente, né, pôde ver de dificuldade, a gente chega aí em 2020 com uma pandemia, né? Que, como a gente já tem visto aí em outras discussões, que ela vem para agravar tudo que já estava muito difícil, né? Então, eu trouxe alguns dados, a gente tem aí mais de 110 mil mortos no Brasil. Em Bauru, a gente tem 116 mortes contabilizadas, mais de 5 mil casos de pessoas contaminadas. Tem alguns estudos do IPEA que foram realizados, um deles em abril,
que vai trazer um dado de pessoas, na época, né, hoje esse dado vai estar muito maior, em abril tinha 228 mil pessoas em cidades que foram analisadas, que são cidades maiores, residindo a mais de 30 minutos de caminhada para chegar no primeiro atendimento do SUS. Né? Então, essa dificuldade de mobilidade também das pessoas que estão precisando acessar o serviço de saúde. E essa é uma realidade das pessoas de baixa renda, né? Principalmente que moram em regiões mais periféricas, com menos oferta de saúde. E, além disso, a gente tem um dado de desemprego que só cresce, a gente teve aí, pela primeira vez, o número de pessoas desempregadas maior que o número de pessoas trabalhando. A gente tem mais de 18 milhões de pessoas desempregadas, a gente tem uma crise de saúde mental, aumento da violência doméstica, segurança alimentar, né? Algumas coisas só que eu trouxe, que a gente tem percebido aí, né, nessa pandemia, o quanto isso tem se agravado. Então, nesse sentido, é fundamental a gente pensar em estratégia para atender essas pessoas, mais do que antes, né? E qual que é a minha discussão na minha pesquisa? Eu trouxe, pelo menos para a realidade de Bauru, no Jardim Nicéia, que minha pesquisa eu fiz em dezembro, a gente não estava ainda na pandemia, mas eu já estava discutindo aí estratégias, porque do jeito que o serviço é oferecido hoje, na verdade as pessoas não conseguem, né, ser atendidas, né, não conseguem acessar, na verdade, né, os serviços. Então, o que eu discuti bastante, agora com a pandemia isso acaba sendo ainda mais necessário. Né? No caso de Bauru, eu acredito que é possível a gente facilitar o acesso, descentralizando as políticas públicas nas áreas onde tem mais dificuldade de mobilidade urbana. Então, na saúde, apesar de todas as pessoas que eu entrevistei, as 9 famílias colocar que todas tiveram acesso à saúde, mesmo com dificuldade, a gente tem estratégias, né, para poder deslocar. A gente tem a própria estratégia de saúde da família, que não é algo novo, já faz um tempo que existe, que é de deslocar mesmo equipes, agentes comunitários de saúde nos bairros. Ela tem uma regra, que tem que ter no mínimo 2.000 famílias, no Nicéia a gente não tem isso, né, na ocupação, mas mesmo que não seja a estratégia da saúde da família, mas que tenha algum deslocamento, né, eu penso assim, que é muito mais fácil a gente deslocar uma equipe do que você deslocar mais de 200 famílias, principalmente nesse momento que a orientação é da gente tentar ficar o máximo de tempo possível em casa, né, de distanciamento social. Então, na saúde, eu penso que essa poderia ser uma estratégia, né, desse deslocamento. Na assistência, das 9 famílias que eu entrevistei, 5 colocaram que não tinham acesso aos serviços da assistência. E a gente tem também estratégias que não são de agora, já existe um tempo, né, que tem o CRAS Volante, que é uma possibilidade também de deslocamento de equipe, são CRAS que vão fazer atendimento em locais mais isolados, que estão muito longe dos CRAS, e a gente também tem um serviço, que aqui no município ainda não que ainda não existe, não está regulamentado, que é de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e pessoas idosas, né, que tem como objetivo fazer o atendimento no domicílio das pessoas, né, e contribuir aí para que elas tenham acesso aos serviços tanto da assistência como das outras políticas. E tudo isso existe já faz um tempo, né, esse serviço que eu coloquei desde 2009, ele está na tipificação do serviço da assistência. Então, não é algo novo, mas infelizmente são serviços ainda que não acontecem aqui. Em relação à infraestrutura, 3 colocaram dessas famílias que não conseguem chegar até o ponto de ônibus, porque a rua não tem asfalto, e são pessoas cadeirantes, e com pessoas bem idosas, no caso. E uma fala da falta de adaptação do ônibus. Uma das cadeirantes coloca que ela também acabou comprando um carro porque ela não conseguia chegar no ponto de ônibus, por conta da rua não ser asfaltada. Mas quando ela conseguia chegar, o ônibus muitas vezes não estava funcionando a parte da adaptação. Então, ela sempre colocava que era um transtorno, né, para ela quando ela precisava usar o ônibus, que ela acabou deixando de usar por conta disso. Então, assim, a gente vê a necessidade de asfaltamento das ruas, melhoria
na oferta do serviço da Pitar de transporte público, revisão dos pontos de ônibus, que foi uma coisa que elas colocaram, porque está longe, pensar em locais também para colocar esses pontos de ônibus, que sejam locais perto de comércio, ou lugar onde tem uma movimentação maior de pessoas, e a passarela, que no momento não tem nenhuma acessibilidade, né, e elas não, né, os que têm ali, os cadeirantes, ou as pessoas que são muito idosas não conseguem andar e fazer esse percurso aí caminhando até os serviços. Então, considerando aí todas essas questões, essas possibilidades que a gente tem, a gente pode pensar no momento da pandemia, eu acho que esse é um momento crucial para a gente discutir estratégias para que o serviço chegue de fato para essas pessoas, principalmente, né, para esse grupo que eu pesquisei, que são os grupos que estão mais vulneráveis, são as pessoas que são mais afetadas pela doença, né, e estão aí no grupo de risco, né, que são os idosos, as pessoas com deficiência. Então, né, já para concluir, as minhas considerações finais, eu coloco, então, que as condições de mobilidade, de acessibilidade, ela tende a contribuir ou a dificultar o enfrentamento das desigualdades sociais, né, de uma forma mais ampla. E a forma como é realizada a distribuição e a localização dos serviços tem que considerar o território onde tem maiores índices de desproteção, né, que é os locais que a gente sabe que é onde a população precisa mais, né, da presença do Estado, aí, por meio das políticas públicas. Então, novamente, buscando a descentralização das políticas, diminuindo, assim, o deslocamento das pessoas, né, melhorando a infraestrutura, o transporte público, que além de acessível, ele tem que estar conectado às demandas de locomoção da população. Então, se no Nicéia as pessoas precisam ir até o posto de saúde, até o CRAS, por que então não pensar numa rota que o ônibus possa levá-los mais próximo desses serviços, né, e não ter que fazer com que eles peguem 2 ônibus e passem aí horas dentro do ônibus para chegar lá e eles colocam que chegam atrasados porque o horário não bate, até colocou que as equipes estão acostumadas de chegarem atrasados porque é o horário que tem do ônibus, né? E, bom, além disso, o que eu percebi? Como eu entrevistei, todas são mulheres, a gente percebe também a necessidade de ser discutido a mobilidade urbana pensando na questão de gênero, né? Nós temos uma questão de segurança aí também, quando a gente vai falar principalmente de mulheres, né? Então, tornar os locais mais seguros para que elas possam fazer esse deslocamento, além de torná-los mais acessíveis, né? Para tornar aí nossa cidade cada vez mais democrática, inclusiva, né? Porque a gente não tem hoje, o cenário no momento não é esse. Então, é um desafio para as políticas atuar nesse contexto, com certeza. Essas estratégias que eu coloco não é uma coisa simples, né? A gente sabe, a gente que trabalha aí nas políticas públicas, não é fácil, mas eu penso que é necessário a gente pensar nas estratégias. Não dá para a gente ficar esperando as pessoas chegarem quando a gente sabe que elas não vão chegar, né? Elas não vão chegar no serviço. E o SUS e o SUAS agora, mais do que nunca, ele precisa ser fortalecido e precisa chegar para essas pessoas. Nós temos as demandas aí só crescendo. Então, eu acho que a gente precisa discutir, né, outras possibilidades. E colocar também que as expressões da questão social, né, elas não produzem só desigualdade, né? Eu coloquei um monte de dado aí que a gente fala, nossa, tá tudo horrível, né? Tá tudo péssimo, mas nós não temos só isso, né? As expressões da questão social, ela também gera e também produz resistência por parte da população, e isso eu vejo muito no Nicéia. Eu tive o prazer aí de conhecer os líderes comunitários do bairro, né, que foram pessoas que me ajudaram muito na minha pesquisa, a conhecer o bairro, me apresentaram, entender as ruas. Então, são pessoas que lutam aí há anos, né, que resistem para conseguir ficar nesse local, e pessoas que são participativas, né? Então eu vejo que há possibilidade sim, que a gente precisa de outras formas de governança, mas a gente precisa mais do que isso, da organização da sociedade civil
e da mobilização dos moradores, né, principalmente nos espaços democráticos de controle social. Aqui em Bauru a gente está num processo agora de revisão do plano diretor. Um dos delegados é um líder comunitário do Jardim Sé, que ele tem participado das reuniões e tem aí colocado as dificuldades do bairro. Então, assim, existe sim possibilidades. Eu acho que a gente não pode colocar só as questões que estão aí ruins com a pandemia, né, e focar no que a gente tem de possibilidade. E eu trouxe uma citação aqui do Harvard, que ele vai falar que o direito à cidade significa o direito de todos nós criarmos cidades que satisfaçam as necessidades humanas. O direito à cidade não é simplesmente o direito ao que já existe na cidade, mas o direito de transformar a cidade em algo radicalmente diferente. Então, é assim que eu finalizo minha apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado, Márcia. Eu fico até sem saber por onde começar, né? Sua apresentação foi muito boa e, assim, anotei um monte de coisa aqui. Eu acho que todo mundo também tá com essa mente provocada pelas suas falas aí. E o bom dessa história é que eu descobri no meio do caminho quem que foi seu orientador, né? E então, assim, depois eu falo, certamente tem alguma coisa aí que corrobora, né, para essa sua perspectiva. Assim, eu acho que a sua pesquisa, né, deixa para nós um modelo, né, de como se fazer pesquisa, de como favorecer as entrevistas, como uma fonte rica que você falou, né, assim, de conhecimento, de interação ali com esse campo da universidade. Então, eu acho que você apresenta isso muito bem. Até aquela parte que você fala da mobilidade, eu falei, nossa, que legal. Aí você vem e ainda, fala da sua pesquisa com tamanha profundidade, né? E eu fiquei me perguntando se essa resistência do pessoal que está ali nesse bairro também não tem, do outro lado, uma crueldade, né, dessa cidade que historicamente parece-me, né, uma impressão, né, parece pressionar esse pessoal a sair dali, né, já que você falou que a questão ali não é só social, né, ambiental, mas também jurídica, né, tem uma série de questões ali, e o tanto que isso também nos remete a pensar em outros lugares, né, em outras cidades, né, e como que como você deixa claro, como que essa questão da mobilidade não é só para as pessoas deficientes, não, mas é para todos, né? A cidade, o direito à cidade, aos equipamentos, aos serviços, enfim. Eu não sei qual que é a expressão, mas me parece que tem uma utopia, uma ideia de que o viável seria eu morar num lugar em que tudo ficasse a 15 minutos, né? Não sei quem que estabelece esse critério, mas isso é um sonho para lá de distante em muitas ocasiões, né? Salvo alguns contextos aí de lugares e de pessoas que moram em determinados bairros privilegiados, mas é sim se pensar, né, essa cidade mais democrática, essa cidade com uma com uma perspectiva, né, realmente diferente. Então, assim, tudo que você falou casa muito, né, com a questão do saneamento que a Amanda trouxe, né, há semanas atrás, foi realmente muito pertinente. Você traz questões aí do âmbito das políticas públicas, né, e mais uma vez destacar e te parabenizar, Márcia, por estar, assim, meio que saindo do lugar comum do serviço social, né, trazendo um tema que pode ser um pouco perfumaria, né, para o pessoal ali do eixo duro, do serviço social, mas eu entendo como extremamente importante, como você destacou, para evidenciar, né, essa questão da mobilidade como dos aspectos da questão social e da desigualdade no Brasil. Então, assim, parabéns. Eu vou fazendo questões aqui no meu nesse caminhar, mas eu já abro aqui
a palavra, né? O Aguinaldo já se inscreveu. Vocês me ajudem, que eu sou um caos aqui, né, para anotar. E no final, lá pelo final, para descontrair um pouco, eu quero contar uma história dessa história de Bauru, vocês me lembrem. Mas então tem o Aguinaldo e depois a Viviane, ela fala aqui, ó, muito interessante observar também na sua pesquisa como a cidade pode ser um espaço de segregação a depender de como viabiliza a mobilidade, assim como as políticas públicas são implementadas de forma a mantê-las inacessíveis, né? A realidade da população em situação de rua no município de Franca é bastante similar. A Viviane Cassiano, que ela fala isso, né? A Érica também, que parabeniza, enfim. E eu já deixo aqui aberto para as intervenções, para alguma questão, tá bom? E eu passo a palavra, então, ao professor Aguinaldo. Uma boa noite a todas e a todos. É uma satisfação muito grande ouvir a Márcia, né? A Márcia foi minha orientanda de mestrado, que me deixa muito orgulhoso de vê-la apresentando não só a sua pesquisa, mas também aspectos mais abrangentes da reflexão que fez parte da sua dissertação de mestrado. A minha pergunta para você, Márcia, ela é bastante simples, né? É possível pensar políticas sociais sem articular a questão da mobilidade a elas? Já que a gente tem que pressupor que não basta ter a política, as pessoas precisam chegar até elas, precisam ter meios de acesso a elas. Essa é a minha pergunta. Professor, obrigada. Gente, eu acabei não colocando aí que o professor Aguinaldo foi orientador, mas foi, assim, extremamente importante aí a orientação dele para o meu trabalho, né? Eu até queria aproveitar para colocar que ele apresentou para mim uma metodologia de pesquisa que eu não conhecia e que me ajudou muito, né? Que é a etnografia. Eu tentei buscar conhecer melhor, fui para São Paulo fazer o curso para entender melhor como que era isso. Eu fiquei no bairro participando de algumas atividades que eu acabei não colocando, que foram algumas oficinas que os moradores participavam com uma técnica do CRAS, que fazia oficinas lá para discutir os problemas do bairro. E isso tudo porque ele me apresentou uma metodologia que dava condições aí de me aprofundar melhor na realidade dessas famílias, né? E, bom, só para poder constar, mas em relação à sua pergunta, não tem, eu acredito, né, que não tem como a gente pensar nas políticas públicas sem pensar na mobilidade, porque o fato de existir os serviços, que nem na cidade, em Bauru, existe. A gente tem a unidade básica hoje, nós temos um CRAS, né, nós temos um transporte público, mas, na prática, eles não são, as condições que as famílias têm, elas não conseguem acessar esse serviço. Então, a existência do serviço, ele não basta, né? O serviço, por si só, ele não se realiza, né? As pessoas têm que ter condições de acessar. E essas condições, ela está relacionada à mobilidade urbana. Não tem como. A pessoa precisa ter condições de chegar nos serviços. E se isso não existe, se isso não é possível, né, principalmente quando a gente fala de pessoas idosas, pessoas com deficiência, então os serviços precisam chegar até essas pessoas. Se elas não conseguem chegar até eles, a gente tem que pensar em formas do Estado chegar até elas. Então, não tem como discutir, e essa questão do acesso é ainda uma discussão maior, porque a gente, só ter o serviço não é o suficiente, a gente precisa garantir o acesso. E depois a gente tem uma outra discussão, que garantir o acesso também não quer dizer que vai garantir que o serviço vai ser de fato efetivo na vida da pessoa, porque a gente tem locais aqui em Bauru onde alguns serviços são acessíveis, as pessoas conseguem chegar até ele, mas esse é um passo, ela chega até lá. Depois o que acontece, muitas vezes ela chega até lá e não tem as suas demandas atendidas ou acolhidas, né? Então é uma discussão muito mais complexa, muito maior, e que a mobilidade tem que estar presente aí, a preocupação, né, com a mobilidade tem que estar presente, senão a gente vai estar
construindo equipamentos que não são, de fato não chegam nas pessoas, né? Então, eu penso que a mobilidade vai ter que estar presente em todas as discussões das políticas. Muito obrigado, Márcia. Parabéns, mais uma vez. Obrigada. Muito legal, muito bom. Estamos abertos para participação. Alguém se habilita? A Rita fez aqui uma questão. Ela ficou envergonhada aqui do meu lado de fazê-la, né? Mas ela falou o seguinte: Márcio, o que você pode falar sobre a mobilidade dos trabalhadores com recicláveis, pois precisam utilizar meios de transporte não motorizado? Essa é a Rita, professora Rita. Então, Rita, é interessante essa pergunta sua, porque no Liceia eu não cheguei a entrevistar ninguém nenhum trabalhador, né, de coletora de material reciclável, mas nas minhas pesquisas, né, eu ficava pesquisando as matérias que tinha nos jornais, e eu lembrei agora de um relato de um morador de lá que trabalha com isso, e o quanto o fato de ter sido retirado a rampa, quer dizer, da passarela, isso acabou também inviabilizando o trabalho dele, porque ele usava o carrinho e ele acabou não conseguindo mais usar a passarela, né, com a escada. Então, sim, né, a gente tem que pensar na mobilidade também desses trabalhadores, porque ele também precisa ter espaços acessíveis para ele poder usar esse transporte, né? Então, seria, sim, uma demanda, principalmente nas regiões aí periféricas da cidade, que a gente vai ter em alguns locais, pessoas trabalhando com esse tipo de trabalho, né, que vão precisar também de uma atenção para que eles consigam se locomover na cidade e realizar aí o trabalho que eles têm para fazer. Acho que é isso. Bom, aliás, só um comentário aqui, aquela questão aquela imagem da escada é absurda, né? Qualquer filme do Tarantino, sei lá, de coisa, ficaria um cenário bastante propício, né? É meio assustador, né, ter que utilizar aquilo lá, e como você falou, ainda com a questão da violência, a questão da acessibilidade, muito, muito complicado. Alguém mais, pessoal? Temos ainda, vamos pôr um teto aqui, já são 10:50, mais uns 15 minutinhos, ou 10 minutinhos, né, para ir para a janta. O que vocês acham? Tem um monte de pessoas que escreveram elogios aqui para você, viu, Márcia? Assim, então, muito obrigada. Tá. Boa noite. Fala, Alex, tudo bem? Tudo bom, boa noite. Eu só queria, na verdade, elogiar, excelente a pesquisa da Márcia, a apresentação, e, na verdade, assim, quando a gente vê uma pesquisa que tem muita aplicação na realidade, acaba que chama muita atenção, né? Me chama muita atenção porque hoje eu moro em Uberlândia, estou fazendo um trabalho aqui na universidade, mas eu morei durante muito tempo, praticamente a minha vida toda, numa vila, né, num bairro muito parecido em Brasília, na região metropolitana de Brasília. Então, a gente eu particularmente vivi todos esses relatos aí, e alguns mais ainda, e senti na pele como é viver num bairro que tem essas dificuldades. E Brasília tem uma dificuldade maior, que o distanciamento entre as cidades é muito grande. A distância entre o centro e as regiões metropolitanas são enormes, né? A região que eu morava mesmo, ela ficava a 45 quilômetros do centro empregatício, o centro dos serviços públicos, que é Brasília mesmo, plano piloto. E uma coisa que chamou muita atenção, que foi relatado pela Márcia, é a questão da presença da violência no momento da utilização do transporte.
né? Quando a gente... Brasília é muito comum, é muito... chama muita atenção nesse momento que se vai utilizar os meios de transporte na cidade, e aí a periferização da cidade acaba que eleva um pouco a violência no momento do uso dos transportes, do uso que a gente vai se locomover dentro da cidade. Isso foi uma coisa que basicamente me marcou e que, na verdade, me fez não voltar para a cidade de Brasília. Eu teria até a possibilidade de voltar para lá depois do concurso, mas eu, tecnicamente, não tenho a menor vontade por essa questão, pela questão do transporte e a violência, principalmente a violência no uso do transporte. E parabéns, Márcia. Excelente a pesquisa. Obrigada. Quer comentar alguma coisa, Márcia? Então, ele falou de Brasília, né? Sim. Então, tem vários estudos aí que discutem, né, a questão de Brasília, quanto a questão do transporte público lá é realmente complicado. Algumas coisas que eu li, eu não conhecia Brasília, fui o ano passado para lá, e achei, assim, bem diferente mesmo, o jeito que é o planejamento urbano da cidade, né, tudo muito longe, nossa, para chegar nos lugares, muitas voltas, e espaços, acaba ficando vários espaços isolados, né, essa questão dos muros, né, os muros, tem estudos que vai discutir isso em Brasília, questão dos condomínios fechados, o quanto a cidade se torna mais insegura, né, sem muita movimentação nas ruas. Então, eu imagino, Alex, que não deve ter sido fácil mesmo, né, essa questão do transporte aí em Brasília, um pouco que eu consegui perceber. Muito bem. Continuando aqui, a Tânia, né, se quiser fazer algum comentário, Tânia, mas ela diz aqui, Márcia, sua abordagem é fundamental, especialmente nesse momento do processo do plano diretor em nossa cidade. Mobilidade é para ser um eixo estruturante para o planejamento urbano, né? Abaixo a Rosa Carolina, ela pede para comentar alguma coisa e ela tem a palavra. Oi, Márcia. Eu sou aluna aqui do nosso programa de planejamento e análise de políticas públicas. Eu entrei esse ano, então a gente nem se viu direito, né, professor Alexandre? E o meu trabalho, a minha pesquisa é sobre transporte urbano coletivo. Eu moro em Mococa, que é uma cidade pequena aqui do estado de São Paulo, tem 68 mil habitantes, e eu fiz uma pesquisa de opinião, eu trabalho na Câmara Municipal. Eu fiz uma pesquisa de opinião pelo site da Câmara, com o apoio da Câmara, e o que a gente mais teve de reclamação dos usuários, assim, né, a gente fez em forma de questionário, que eu acho que é muito pertinente com os apontamentos que você fez, falta de cobertura nos bairros, dos ônibus, falta de divulgação dos horários, falta de divulgação do qual é o itinerário. Então, assim, a cidade aqui cresceu muito, tem muitos bairros novos e não houve o planejamento de expansão das linhas. Então, o meu referencial teórico é o David Harvey e a Saskia Sassen, e eu achei interessante se abordar isso, a questão do direito à cidade, e como isso vai alijando o cidadão dos direitos que ele tem de participar da cidade, de transformar a cidade e de usufruir da própria cidadania, dos serviços públicos, que eu achei bem interessante. Vou dar uma olhada depois no seu mestrado, procurar lá no... Que ano que você fez? Ano passado? Eu terminei esse ano. Ah, tá. Será que depois... já está no site? Está no site, eu posso depois passar aqui, se você quiser deixar seu e-mail, eu posso te passar. Ah, tá, eu deixo aqui. Eu queria te parabenizar pelo trabalho e vou dar uma lida. A Márcia fez no serviço social, viu, Rosa? Não foi, não foi nas políticas públicas. Ah, sim. Mas achei muito interessante. Gostei muito do viés da acessibilidade, dos idosos, do pessoal que é portador de deficiência física. Achei muito interessante, principalmente por ser um loteamento, né, que ainda precisa se regularizar, né? Achei muito, assim, o extremo dos excluídos.
eu ainda estou, assim, o meu enfoque é mais a cidade toda, mas eu achei muito interessante que o seu extremo dos excluídos é quem realmente não é visto. Além de morar num loteamento irregular ainda, é o pessoal que ainda tem toda uma dificuldade de mobilidade, uma questão de hipossuficiência. Nossa, estou louca para ler seu trabalho. Obrigada, Rosa. Tânia, você que expôs o comentário acima, quer fazer alguma consideração? Fica à vontade, viu? Bom, eu fiz, e Márcia, olha, fiquei super contente de ouvir toda a sua fala, porque a minha atividade é engenharia, né? E eu gosto muito da questão de planejamento, tenho muitos anos na prefeitura, assim, então é um tema que é muito interessante. Mas, de qualquer forma, a gente sempre pensa muito mais na mobilidade, né, no viés planejamento urbano, e você traz uma questão social muito grande, e como ele pode ser inclusivo. Eu acho, e hoje nós estamos, eu até fiz essa colocação, nós estamos num processo de construção do plano diretor. Então, é um momento extremamente pertinente para esses debates, né? E para o entendimento de que, muitas vezes, hoje a gente pensa na mobilidade como eixo estruturante do planejamento, né? Na questão do desenvolvimento de transporte público, da mobilidade ativa, né? Por meio da bicicleta, do caminhar, da proximidade dos equipamentos públicos das pessoas, uma mobilidade pensada para as pessoas, né? Mas essa questão que você traz, até independente de ser um local que ainda não tem a regularização fundiária, muitos outros bairros, até mesmo regularizados, passam pela mesma situação. Então, quando a gente pega a Aimorés, a gente pega o Vale do Igapó, a gente pega Manchester, que é totalmente distante dos equipamentos públicos, então a mobilidade, não há esse acesso, não há, é toda uma dificuldade, como você já colocou, né? Então seria muito pertinente que nós trabalhássemos aí no sentido de juntar, sabe? Esses pensamentos que vocês trazem com essa visão, né? Com esse outro debate que está acontecendo na cidade. Então eu tenho certeza que muito em breve nós nos encontraremos novamente, porque é muito necessário que a gente saiba e que as pessoas se sensibilizem, porque muitas vezes elas olham o território apenas nesse aspecto. Eu tenho aqui uma escola, não tenho? Na verdade, tudo isso é para as pessoas, né? Então, fiquei muito contente de ser convidada de poder participar. Eu agradeço bastante ao professor também, Alexandre, viu? E foi um prazer imenso de ouvir tudo isso. E nós nos encontraremos com certeza. Obrigada, Tânia. Sim, eu espero poder participar de mais discussões sobre mobilidade urbana aqui em Bauru, porque a gente precisa, né, nos juntar aí para tentar fazer alguma coisa. Com certeza. Um abraço, viu? Outro, obrigada. Obrigado, Tânia. O prazer é todo nosso, viu? Eu queria falar da Letícia. Letícia, você fez um texto muito bonito aqui do lado. Você quer falar com a Márcia? Você quer que eu leio? Oi, eu posso falar, sim. Tá muito legal. Oi, gente, boa noite a todos. Parabéns, Márcia, pelo trabalho. Eu fiquei muito encantada com todas as suas reflexões, seu levantamento de dados. É uma área que eu me interesso muito. Eu venho pesquisando bastante essa área, eu já tenho uns 2 anos lá na faculdade. Então, assim, eu acho que é uma reflexão mesmo que eu fiz uma pesquisa em Uberlândia sobre os vazios urbanos, né, como que dá essa relação ao crescimento, né, essa relação da cidade na contemporaneidade, e quando você faz esse mapeamento, você vê as diferenças, né, essa discrepância que você mesmo trouxe dos dados, né, que há mais imóveis não ocupados do que pessoas sem habitação, né, sem ter uma moradia e tudo. E, assim, é mais uma reflexão, né, para eu pensar que esse direito à cidade, ele é muito mais do que só a moradia, né, a gente precisa assegurar
outras coisas, outras estruturas, outros serviços que compõem a moradia, né? Essa semana mesmo eu estava apresentando um outro trabalho sobre isso, sobre a moradia adequada. Então, o que seria isso, né? Não seria só um objeto físico, mas sim pensar tudo que compõe a moradia, né? Seja ele, e que isso está inserido dentro da cidade como um todo, que não pode pensar ele isoladamente. E é mais sobre isso mesmo, e parabéns mais uma vez. Hoje eu até peguei o seu trabalho aqui para olhar. Obrigada, Letícia. Muito legal. Alguém mais, pessoal, quer encaminhar alguma questão, alguma ponderação? Já podemos encaminhar para encerrando? O que vocês sugerem? Eu deixo bem aberto. Professor Aguinaldo, quer fazer mais algum apontamento? Professora Rita? Não, eu estou satisfeitíssimo já Muito com as bom. reflexões até aqui. Não, tá bom. Bom. Eu abri só para falar que eu não tenho nada a perguntar, não, tá tudo bem. Fiquei muito feliz de participar e conhecer o trabalho da Márcia. Obrigada, Márcia. Obrigada, eu que agradeço. Muito legal. Ó, a Jéssica já está pedindo. Também era bom a questão do link lá do vídeo, viu, Márcia, para dividir com todo mundo depois. Mas, enfim, eu queria agradecer mais uma vez, né? Eu acho que o nosso seminário está desenvolvendo um processo aí de interlocução com os seminários que são apresentados, com o pessoal que tem participado, e assim, eu estou muito contente com o resultado, viu, de participar disso tudo, né, e de poder ter o privilégio de entrar em contato com esses temas tão enriquecedores aí, né. E assim, não é para finalizar nem nada, é só para lembrar que essa coisa de tudo que a gente passa, dos problemas que vivemos, muito diz respeito a essa reconstrução que se faz da sociedade agora, né, nessa contemporaneidade atual, e que me lembrei do Bauman falando dessa questão do espaço e do tempo, que são aí também determinadas pelas cidades, por essas sociedades agora, do nosso tempo, no qual, esses condomínios fechados vêm se fazendo aí, com muralhas, né, com câmaras e tudo mais, como se ali tivesse a comunidade perfeita, né, como se ali tivesse uma sociabilidade sem violência, né, e isso não é verdade, né, essa coisa do direito à cidade também diz respeito ao direito à cidadania, direito à participação, direito a movimentos sociais, o direito a várias outras coisas, né, então o fato de se isolar não é de se isolar nesses guetos também não é o caminho, e também não é o caminho ficar nessa comunidade que você traz para a gente, com toda essa série, né, de distintas mazelas ali históricas que eles enfrentam, que eles resistem, né, então eu acho que só para a gente pensar um pouquinho, né. E a história do Bauru é que uma vez eu perdi uma aposta achando que o Bauru fosse feito de pão de forma, de queijo e de presunto, né? E quando não, um amigo que passou por aí falou, não é assim, não, o Bauru é um outro processo, que tem rosbife, que tem não sei o quê, pão francês fresquinho, mas essa é a história aí de Bauru, né? Deu água na boca. Ai, meu Deus. Sim, muito bom. Então é isso, gente, ó, muito obrigado mesmo, tá? Eu desejo a vocês boa noite, bom resto de semana, né? Seguimos em contato e, como o Aguinaldo falou no primeiro dia lá, por uma vida não fascista, lembre-se disso, busquemos isso. Até mais, tá? Um abraço para todos, para todas também. Abraço. Eu quero só falar uma última coisa, que o Alexandre disse que a ideia foi minha, mas o Lapidando Ideias ele só se mantém de pé por conta dele. Parabéns, Alexandre.
esse evento já é um sucesso. Você que agarra o bicho pela unha, o touro pelo chifre, parabéns. Obrigado, gente. Obrigado, Aguinaldo. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, obrigada. Espera que eu vou encerrar. Não, aqui chegou meu afilhado, que faz tempo que eu não vi. Participou do final da aula. Gente, um abração. Obrigado, Márcia. Tchau, tchau. Obrigado para vocês. Tchau, boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.